Miscelânea Histórica. Olá a todos e bem-vindos à nossa Miscelânea Histórica número 48 do podcast Falando História. Eu sou o Roger Lides e comigo está, como de costume, Paulo M. Dias. Olá! E o que é que trouxeste esta semana aos nossos ouvintes neste nosso caldo verde de curiosidades históricas? Bom, hoje quero falar de defenestrações. Concretamente das 3 defenestrações de Praga, ocorridas entre os séculos XV e XVII, visto que esta miscelânea sai originalmente a 21 de maio de 2023, claro, e a última destas defenestrações aconteceu precisamente a 23 de maio de 1618, portanto há 405 anos. Convém explicar aos nossos ouvintes primeiro o que é uma defenestração, tendo em conta que estou certo que vais repetir muitas vezes essa palavra e também estou certo que vais enganar muitas vezes, mas vai, explica lá o que é uma defenestração. É possível que me engane, mas o nome é complicado. O ato em si é simples. Consiste, muito simplesmente, em atirar alguém por uma janela. Obviamente com o objetivo de matar essa pessoa, ou várias pessoas até, o que nem sempre acontece. É uma forma de castigo muito simbólica, quase ritual, que afeta geralmente pessoas com algum poder, que por uma razão ou outra são apanhadas por opositores políticos ou por motins populares. Portanto, são sempre vítimas destes momentos da história. O simbolismo é evidente, o poder está a ser atirado pela janela, mas mesmo aqui há uma noção de que o poder não pode literalmente cair na rua. O poder continua a pertencer às elites, como não poderia deixar de ser, e não a qualquer um que ande nas ruas de uma cidade. Por isso há uma tendência até para escolher janelas viradas para pátios interiores, ou pelo menos pátios frontais que estejam separados da rua por muros e portas. Ou seja, mata-se o desgraçado, mas o poder não cai à rua, porque isso poderia dar ideias demasiado revolucionárias à população em geral. Claro, mas neste caso em concreto, então, o que foram as defenestrações de Praga? Quantas é que houve? Em Praga, naquilo que é hoje a República Checa ou a Chequia, mas que nos séculos XV a XVII era conhecida como Boémia, houve 3 defenestrações, em 1419, em 1483 e 1618. Geralmente a defenestração de 1483 fica um bocadinho esquecida, porque não teve o mesmo impacto que as outras duas, mas também é importante lembrá-la. E há algum motivo que explique tantas defenestrações em Praga? Porque o lobby dos vidreiros tinha muito poder nesta altura. Não, simplesmente Imagine-se. porque durante este período a Boémia foi um verdadeiro barril de pólvora, sempre pronto a explodir, por causa das divergências entre diferentes ramos do cristianismo. A partir de inícios do século XV, um padre e professor universitário boémio, o célebre Jan Hus, começou a pregar contra a corrupção e o poder excessivo da Igreja Católica, um tema recorrente ao longo da história, e acabou por ganhar um grande número de seguidores ao longo destes anos seguintes. Em 1415, Jan Hus vai acabar queimado na fogueira como herege, por ordem do Papa, evidentemente, o que apenas serviu para acicatar os seus seguidores, e as tensões entre católicos de um lado e os hussitas do outro vão subir de tom. De tal modo que a 30 de julho de 1419, uma procissão liderada por um padre hussita chamado Jan Zelivski foi apedrejada a partir da Câmara Municipal de Praga, precisamente, o que levou uma multidão em fúria a invadir o edifício, a capturar o juiz local, o burgomestre, que era um oficial responsável pelo governo da cidade, e várias outras pessoas ligadas a esta administração local. O resultado foi, claro, a defenestração de todas estas pessoas, um episódio que terá chocado o próprio rei da Boémia, Venceslau IV. Este acontecimento deu então início às hostilidades entre os hussitas e católicos, como não poderia deixar de ser, um conflito que durou entre 1419 e 1434 e que ficou conhecido como as Guerras Hussitas. Ou seja, a primeira defenestração de Praga teve consequências bastante significativas. E a segunda e a terceira foram tão importantes quanto a primeira? Ninguém esquece a primeira, não é? Mas, de facto, a segunda Claro. defenestração ocorreu a 24 de setembro. Quase funcionou. A segunda Estava quase. Marco, foste tu que estragaste tudo. Eu peço desculpa. Pronto, ok, vamos lá. Bom, a primeira é sempre mais marcante e esta segunda defenestração, que ocorreu a 24 de setembro de 1483, não foi todo tão importante. Tratou-se sobretudo de uma quesília local entre diferentes fações da cidade de Praga que nesse ano chegaram a vias de facto, com o burgomestre e os restantes membros do governo local a serem assassinados. Os cadáveres foram então atirados das janelas da Câmara Municipal, mas não teve grande significado para aí além.
Já a terceira defenestração, ocorrida a 23 de maio de 1618, foi muito mais importante, pois costuma ser apontada até como o início da Guerra dos 30 Anos. Que é um assunto que certamente falaremos mais adiante, no outro episódio, mas neste caso em concreto, o que é que levou a esta defenestração de 1618? Tal como em 1419, foi a questão religiosa o principal motivo para este episódio. Neste caso, a oposição era já não entre os citas e católicos, mas entre católicos e protestantes. Como sabemos, a reforma protestante começou em 1517, com Martinho Lutero, e quando chegamos a este início do século XVII, já boa parte da Europa Central e do Norte seguia diferentes ramos protestantes. A Boémia estava ela própria dividida entre católicos e protestantes, embora estes últimos fossem, regra geral, respeitados. Os problemas começam então a surgir quando, em 1618, o imperador Matias, que não tinha filhos, escolheu como sucessor um futuro imperador, Fernando II, que não só era católico, mas também um fervoroso seguidor da Contra-Reforma Católica, portanto um movimento que se opunha à Reforma Protestante. Ou seja, não tinha qualquer intenção de conceder liberdade religiosa aos protestantes. A situação agravou-se em 1618, quando o imperador, pressionado por este seu novo herdeiro, vai proibir a construção de novas capelas protestantes. O Parlamento Boémio, os Estados Gerais, como eram conhecidos, protestaram, naturalmente, e por isso a Assembleia foi dissolvida. Como resposta, um grupo de conspiradores capturou os 4 regentes católicos que governavam Praga e a Boémia em nome do imperador, para tentar perceber quem tinham sido os responsáveis pelas ordens de dissolução da Assembleia e pela própria proibição da construção de novas igrejas. Descontentes com as respostas dos regentes, fizeram o que já era costume e atiraram-nos de uma janela do Castelo de Praga, a uma altura de mais ou menos 21 metros. O mais incrível é que os 4 acabaram por sobreviver. Isto quase parece tirado do Assassin's Creed. Completamente. Mas acabaram mesmo por dar com a língua nos dentes e contar ao imperador exatamente o que tinha sucedido. Correram até várias versões sobre este acontecimento e os católicos rapidamente espalharam o rumor de que tinha sido a Virgem Maria a salvar os católicos atirados pela janela. Claro. Provavelmente para cima de uma azinheira, não sabemos. Não, melhor. Portanto, em vez de ser o Red Bull da Atiazas, neste caso é a Virgem Maria da Atiazas. Sim, uma boa alternativa. Mas o facto é que, com ou sem intervenção divina, a defenestração foi o tiro de partida nesta Guerra dos 30 Anos, que deixaria boa parte da Europa a ferro e fogo até 1648. E sem esquecer que as próprias defenestrações até foram relativamente comuns, lá está, neste século XVII, e até tivemos uma em Portugal. É verdade, Portugal não escapa à moda e por isso temos a célebre defenestração de Miguel de Vasconcelos, por ocasião do 1º de dezembro de 1640, mas isso é já uma história para outra altura. Claro. Aliás, tal como ficará para a história, também uma nova onda de defenestrações que se faz sentir atualmente para os lados de Moscovo, mas isso também já é outra história completamente diferente. É verdade. E de resto, Roger, do que é que nos vens falar esta semana? Olha, esta semana também trago uma curiosidade um pouco macabra, digamos assim, e relacionado com aquilo que acabaste de falar. Trago uma morte, a efeméride de uma morte, que aconteceu também no dia 23 de maio, mas uns quantos anos antes da última defenestração de Praga. Porque vou falar do ano de 1498 e de Florença, porque nesse dia era morto o famoso dominicano, pregador e falso profeta Girolamo Savonarola. Uma personagem talvez desconhecida por estas bandas, mas que teve um impacto considerável não só na Península Italiana, mas também no mundo cristão destes finais do século XV. Sim, disso não há qualquer dúvida. Girolamo Savonarola nasceu em Ferrara, em 1452, onde cresceu, e como disse era um frade dominicano, que era, obviamente, também uma ordem religiosa criada pelo famoso São Domingos de Gusmão, no século XIII, muito popular desde a sua criação e que apelava ao voto de pobreza e castidade, entre outros, claro. Savonarola entrou para a ordem em 1475 e distinguiu-se por ser um excelente pregador. Era também muito carismático e por isso conseguia prender os seus ouvintes nos sermões e ganhou grande fama em Florença, onde começou precisamente a pregar. Por causa disso, passou para Bolonha, numa espécie assim de mercado de inverno muito concorrido, mas em 1490 acabou por regressar a Florença, chamado por Lourenço de Medici, da famosa família dos Medici, um dos maiores mecenas e patronos das artes neste período, e estamos a falar do pleno Renascimento italiano, onde destacamos as figuras, por exemplo, de Miguel Ângelo e Leonardo da Vinci, entre tantas outras. E Savonarola esteve então sob proteção destes Medici, os famosos Medici da Baixa da Banheira. Sim, exatamente. E foi assim que continuou a ganhar fama em Florença? Foi precisamente, mas com os Medici de Florença. Atenção, os nossos ouvintes não podem confundir estas duas grandes famílias. Mas, portanto, no espaço de apenas um ano, ele foi eleito prior do convento de São Marco
onde iniciou uma série de reformas muito rigorosas sobre a vida destes religiosos, porque Savonarola faz parte de um grupo de religiosos que é considerado o precursor da reforma católica da Igreja. Isto porque sabemos que, neste século XV, já muitos consideravam que a Igreja Católica, com sede em Roma, tinha chegado a um ponto de ruptura em termos morais, o que ditaria anos mais tarde a reforma protestante, aliás, que é tema de um dos nossos futuros episódios. Fazemos já aqui um spoiler. E este discurso negativo face ao papado começou também a ganhar destaque nos discursos, precisamente, deste frade, e misturando também algumas mensagens apocalípticas de que o fim estaria próximo e de que era preciso haver uma mudança de comportamento e um arrependimento coletivo, ou seja, um discurso contra a corrupção daqueles tempos. E Savonarola era até conhecido pela expressão "não havia necessidade". Foi ele que cunhou precisamente. E em 1493, este tipo de discurso, inflamado, estava a colocar a cidade sob uma pressão imensa, com ameaças de que Florença estava a um passo do abismo. Mas abismo que não chegou. Bem, aí é a parte mais curiosa, porque, para a grande sorte de Savonarola, isso aconteceu mesmo em 1494, com a invasão da Península Itálica por Carlos VIII de França, para retomar o reino de Nápoles, dando início às famosas Guerras de Itália, que só terminariam na década de 1550. E nesta caminhada do rei francês até ao sul, Florença foi conquistada, os Médici foram expulsos do governo da cidade, e foi assim que, neste clima de grande revolução, este frade dominicano apareceu como o líder incontestado da cidade, porque profetizara tão bem, lá está, esta grande reviravolta que iria acontecer. E por isso ele fez parte do novo governo da cidade, completamente reestruturado. Aliás, é até considerado como a constituição mais democrática da história da cidade, o que também é muito curioso, mas, paralelamente, começou um período de purificação, aqui com todas as aspas possíveis que podemos imaginar, perseguindo o jogo, a prostituição, o adultério, a homossexualidade, a embriaguez, metendo isto tudo no mesmo saco, tudo o que ele considerava ser imoral e que deveria ser erradicado em prol de uma pureza cristã mais ortodoxa. E acabou também por promulgar legislação anti-judaica, o que contrastava com o bom acolhimento que os judeus aí tinham desde a década de 1430, graças à ação de Cosimo de Medici. E isto tudo era aplicado com base na intimidação pelos seus seguidores, que hoje classificaríamos muito facilmente como fanáticos, e que à época ficaram conhecidos como os Piagnoni, os chorões. E quanto tempo é que durou esta purga dos pecados, que claramente não gostavam de nada do que era divertido? Sim, claramente não chamam piada a nada. E isto porque durante 3 anos Savonarola conseguiu impor à vontade este clima de puritanismo. A influência do frade era de tal ordem que na terça-feira de Carnaval, ou seja, na véspera do início da Quaresma do ano de 1497, conseguiu que Florença não tivesse quaisquer festas e folias de Carnaval, mas sim uma fogueira gigante para queimar aquilo que ele chamava de vaidades, isto é, tudo o que era considerado imoral, como perucas, máscaras, fatos, cartas de jogar, instrumentos musicais, roupas caras, livros e até pinturas. Veja-se que até o famoso pintor Sandro Botticelli, um dos mais famosos do seu tempo, com pinturas tão conhecidas como O Nascimento de Vênus ou A Primavera, queimou algumas das suas pinturas porque era um grande seguidor de Savonarola. Mas, lá está, 3 anos também é tempo suficiente para acumular inimigos, não só na cidade, como em Roma, porque ele pregava diretamente contra o Papa Alexandre VI, que era o famoso Borgia. E como o famoso Papa Borgia gostava de todos estes elementos e de muita diversão de variados tipos, calculo que tenha sido esta inimizade com Savonarola que terá levado à queda do último. Sim, isso foi sem dúvida um dos fatores. Primeiro, ele ignorou o pedido do Papa Alexandre VI para ir a Roma. Depois disso, não cumpriu a própria ordem para deixar de pregar. E por isso, em maio de 1497, foi excomungado e a cidade de Florença foi ameaçada que, se continuasse a dar-lhe ouvidos, que seria colocado um interdito sobre todas as suas igrejas, isto é, o fecho de todas as igrejas e a proibição de qualquer ritual, o que era uma prática comum para disciplinar as comunidades, através de um corte abrupto e temporário desta ligação com a esfera do sagrado, e do ponto de vista cultural e social, tinha um impacto local brutal. E diga-se também que os interditos ainda eram uma prática frequente até ao século XX, mesmo em Portugal. E apesar de todo este ambiente de grande fanatismo, Savonarola começou imediatamente a perder o apoio popular que tinha tido, o que facilitou que, na primavera de 1498, fosse apanhado por uma multidão de opositores
e aprisionado. Foi então torturado até confessar que era um falso profeta. Foi julgado, condenado à morte, a qual se deu então no dia 23 de maio de 1498, juntamente com 2 membros próximos da sua congregação. Os corpos foram então queimados na Piazza della Signoria, uma das principais da cidade, e as cinzas deitadas ao rio Arno, a partir da Ponte Vecchio, para evitar que houvesse relíquias para serem cultuadas e para prevenir, lá está, que não ficasse qualquer memória física do frade, que é também esta, a destruição total do corpo e dos seus completos, das cinzas, neste caso, uma prática frequente ao longo dos séculos. Veja-se, por exemplo, aconteceu com Hitler, no final da Segunda Guerra Mundial, quando foi encontrado pelas tropas soviéticas, ou mais recentemente com o próprio corpo de Bin Laden, que também foi queimado e as cinzas deitadas ao mar. E com a morte de Savonarola, quer dizer que a cidade volta ao normal, ao que era antes de 1494? Sim, claro, com o regresso também dos Medici. Alguns seguidores ainda tentaram recolher algumas cinzas no rio, mas fizeram-no em segredo para não serem perseguidas, visto que este período negro da história de Florença era para ser esquecido e renegado. E o plano da reforma da igreja de Savonarola acabou por ser assim completamente destruído. Mas é preciso perceber que falhou por diversos motivos. Porque esta tentativa de reforma colocava em xeque o papel das fidalguias locais, das oligarquias, na cidade, punha também em causa os Medici e os seus apoiantes e, claro, o próprio papado. Por outro lado, Savonarola aliou-se com os franceses, o que levou a que acumulasse ainda mais inimizades e, por fim, esta era uma reforma que não funcionava, sobretudo a forma como tinha sido estruturada, porque tinha sido imposta à força, de maneira coerciva, e porque uma verdadeira reforma deste tipo precisava de ser estrutural e não, lá está, desta maneira. Além de que movimentos apocalípticos ou utópicos acabam por perder rapidamente o fulgor e criar sucessivas barreiras locais, como, aliás, a morte de Savonarola há 525 anos acaba por mostrar. E de facto o tema hoje do episódio acabou por ser também um bocadinho estas questões da reforma da Igreja, que é um tema atual e um tema que está a ser discutido há milénios, na verdade. Sim, e voltaremos a ele muito brevemente, isso podemos garantir aos nossos ouvintes. E então qual é a tua sugestão de leitura da semana para os nossos ouvintes? Olha, a minha sugestão da semana é um livro muito recente, da autoria de Cristina Roldão, Pedro Varela e José Augusto Pereira, intitulado Tribuna Negra, Origens do Movimento Negro em Portugal, 1911-1933, publicado pela Tinta da China, lá está, recentemente, neste mesmo ano de 2023. E é um livro muito interessante, tocando os problemas das colónias, do colonialismo e também de um certo anticolonialismo e sobre o papel destas comunidades negras então na sociedade portuguesa, o que é muito mais precoce do que aquilo que se pensava ser no caso de Portugal. Portanto, é um caso de estudo muito, muito interessante e que recomendo vivamente. E tu, Paulo, qual é a tua sugestão da semana? A minha sugestão da semana é um livro de Marco Santos, Fath al-Andalus, Os Muçulmanos na Península Ibérica, 702-756, publicado neste ano 2023 pela Guerra e Paz. É um livro que, como o título indica, se foca neste início do Al-Andalus, da Península Ibérica Islâmica. Foca sobretudo no contexto político-militar, desde o final da monarquia dos Visigodos até ao início do Al-Andalus como uma entidade independente por si própria. E de facto é um livro muito interessante e aproveitamos para agradecer ao autor e também à editora a oferta generosa desta obra que muito recomendamos. E pronto, é tudo nesta miscelânea histórica da semana, a número 48. Como de costume, agradecemos sempre aos nossos patronos por contribuírem para a manutenção deste podcast e já sabem, se querem juntar à nossa comunidade, é só seguir o link que deixamos em patreon.com/falandohistoria. Como de costume, a edição de áudio deste episódio é de Marco António, que aliás também os nossos ouvintes tiveram o privilégio de ouvir também a rir-se connosco um pouco desta vez. É tudo nesta miscelânea, já sabem, regressamos na próxima semana. Até à próxima. Até à próxima. Miscelânea Histórica.